Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo de número 8. Romanos 8. Abra sua Bíblia comigo. Tem alguém aqui que está hoje sedento da palavra do Senhor? Quem hoje quer comer a palavra do Senhor? Não precisa ficar preocupado, ninguém vai comer a Bíblia não, nós vamos comer a palavra viva, do Deus vivo, amém? Romanos 8, quem achou diz amém. Agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, fala amém, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Só até aqui. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Espírito Santo de Deus, fala com o teu servo e com a tua serva, com meu irmão e minha irmã que estão aqui hoje, essa noite, em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus, fala com cada um de nós no profundo, revela a tua palavra, revela a tua vontade, instrui-nos, Senhor, nos teus caminhos, fala conosco esta noite, que não seja do homem, mas de ti, Senhor, que nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos ouvir a tua palavra essa noite, em nome de Jesus, amém, amém, amados. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Algumas pessoas, por não entenderem, se convertem e às vezes não entendem na profundidade um pouco mais profundo, porque a palavra de Deus, ela tem pelo menos 4 níveis de compreensão. Muitas pessoas passam um tempo, muitos anos, só no raso, só no superficial, e isso é muito pouco para mim e para você caminharmos com Cristo. Isso é muito pouco para nós conhecermos Ele como Ele é, conhecer a obra redentora da cruz e todos os seus benefícios. Nós vamos começar semana que vem uma campanha sobre crescimento espiritual. Veja, a Bíblia fala que existem crentes carnais e crentes espirituais. Portanto, crente não é tudo a mesma coisa. Mas não é. Tem gente que pensa que ser crente é tudo do mesmo jeito, mas existem crentes carnais, existem crentes espirituais. O crente carnal é aquele que ainda precisa crescer. E o crente espiritual é aquele que já está crescendo, porque ninguém para de crescer. Paulo, quando escreveu uma carta para a igreja em Corinto, ele falou assim: meus filhinhos, eu não posso dar um alimento espiritual muito sólido para vocês, porque vocês não suportariam. Eu preciso dar não mais do que um leite ralo para vocês, porque vocês ainda são muito imaturos, vocês são umas crianças na fé. Eu não posso alimentar você com nada mais sólido, porque vocês não suportam. Uma vez, tem pessoas aqui que ainda estão aqui,
daquela época. Uma vez eu falei assim para o pessoal da intercessão, eu falei: intercessão, venham em jejum, se consagradas para um período de oração, mas não é uma oração que toda a igreja vai participar. Eu não abri para toda a igreja, eu falei só para as intercessoras, porque já tinham pelo menos um pouco de crescimento espiritual necessário para suportar um alimento um pouco mais sólido. E eu falei para elas: venham em jejum, em consagração, porque nós vamos orar, mas Deus vai entregar para você, Deus vai ministrar para você um alimento mais sólido. Então, portanto, você não pode estar com a carne cheia e não pode ser muito criança. Nós ficamos orando mais ou menos 1h30, a primeira etapa da consagração. Nós oramos mais ou menos 1h30. Aí eu fui para uma salinha, onde Deus estava me revelando certas palavras a certas pessoas que estavam ali. E à medida que a pessoa era revelada, a Dani chamava a pessoa para a salinha e eu ministrava. Todas as pessoas que saíam da salinha saíam rastejando, chorando. Algumas não conseguiam nem voltar para o salão, algumas ficavam sentadas no corredor chorando. Tamanha era a glória de Deus. E uma hora a Dani falou assim para mim: ei, você vai precisar parar. Falei: por quê? 2 intercessoras foram embora vomitando. Falei: vomitando? É. Depois elas falaram para Dani: a gente não comeu nada o dia inteiro. Mas sabe por quê? Porque elas foram ingerir um alimento espiritual muito sólido. E no espírito não havia dilatação suficiente para receber aquele alimento. Você sabe que quando o menino Isaac, o filho do Abraão, foi desmamado, houve uma festa. Eles fizeram um banquete, uma festa lá, não sei quantos dias para todo mundo lá, quando o menino foi desmamado, porque ele deixou de ser criança e se tornou um homenzinho. Mais ou menos aos 13 anos, todo judeu comemora menino bar mitzvah e a menina bat mitzvah, que é a passagem da idade infantil para a idade adulta. É uma festa muito comum nos judeus até hoje. Ana, quando recebeu a promessa, ela falou: eu vou dar de mamar ao pequenininho Samuel e vou entregar no templo depois que ele desmamar. Isso significa que alguns entre nós ainda estão na fase da amamentação, mas é anormal. Você acredita? Agora deixa eu falar um parênteses. Uma vez eu vi mesmo. A gente foi na casa de uma amiga da Dani uma vez. Ela tinha um filho de mais ou menos Quantos anos tinha o menino aquela vez? A gente ficou espantado com a cena. A Dani até deu risada, porque ela já sabe o que é. A mãe estava lavando a louça, o menino levantou a blusa e começou a mamar em pé. Ele levantou a blusa da mãe e começou a mamar. De pé, um menino desse tamanho assim. Mamar no peito da mãe. É normal? Não é normal. Então é anormal você ter um tempo de conhecimento da palavra, um tempo de relacionamento, um tempo de vida espiritual. Quantos anos de vida você tem? Quantos anos de vida você tem? Não. Quanto tempo de vida na fé, vida no espírito você tem? Pastor, eu tenho 1 ano. Você vai ter que tomar aquele, como é que é o nome daquele primeiro leite lá? Não, aquele da mãe, aquele que é uma água. Colostro, você vai ter que tomar só colostro. Se eu der um leite um pouquinho mais grosso, você não vai aguentar, tem que ser só o colostro. Mas chega uma hora que você vai ter que crescer o suficiente, pelo menos para desmamar, para sair da mamadeira. Você vai ter que começar a comer alguma comida, pelo menos uma papinha. O que é anormal é você ficar anos e anos e anos e anos de nascimento, depois de nascido na fé, ficar anos e anos e anos e anos mamando.
Pastor, aonde que as pessoas mamam? Mamam na mãe igreja. Mamam no peito do pastor. Literalmente. Pega no colinho, pastor, dá mamar para mim, pastor. Filho, você já está pesado para o colo. A Marina, ela tem hora que ela tem 7 anos, já está difícil eu pegar ela no colo. Isso que ela é magrinha. Já está difícil eu pegar ela no colo. Tem hora que a gente pega, mas não dá para viver no colo. Ela precisa caminhar, correr, andar de bicicleta. Você está entendendo, igreja? Também é anormal. Você, por exemplo, a Marina, 7 anos, ela quer namorar, noivar e casar, agora, esse ano. Pastor, eu quero agora viver a minha vida, independente assim, sair de casa. Quantos anos você tem? Só se você for para casa da avó. Quem já fugiu para casa da avó? Só eu e a pastora e a Bruna. Misericórdia, eu acho que os rebeldes somos nós. É anormal você querer viver uma vida independente com pouco tempo de vida. Se você nem sabe nem cozinhar ainda, não sabe nem comprar, não tem nem condições de comprar o seu alimento ainda. Você precisa pegar comida pronta. Alguém que faça para você, senta na mesa e come. Você precisa discernir o seu tempo. Você precisa discernir o tempo de vida que você tem e viver na plenitude o tempo de vida que Deus propôs para você hoje. Então, durante essa campanha você vai conhecer a sua verdadeira idade. E depois você vai crescer até chegar na idade que era para você estar hoje. Mas o importante é que você vai crescer de qualquer maneira. Durante essa campanha que vai começar semana que vem, de qualquer maneira você vai crescer. Agora, o que não dá para ficar é atrofiado, nanico. Sabe o que é a pessoa nanica? Não é a pessoa baixinha, não. A pessoa nanica, sabe o que é nanismo? É a pessoa que tem deficiência e que não cresce nem o mínimo da faixa necessária. É uma patologia, uma doença. O nanismo. Isso é uma patologia, uma doença. Você precisa crescer. É tempo de crescer. Esse é um tempo profético para crescimento. É um tempo propício para o crescimento. É um tempo propício para crescimento para você, para sua casa. É um tempo de crescimento espiritual. É um tempo de novas revelações. É um tempo de nova vida. É um tempo de restauração. É um tempo de cura da alma. É um tempo de cura em nome de Jesus. Mas preste atenção, porque eu vou introduzir essa campanha com esse texto que nós acabamos de ler. O crente carnal é aquele que não cresceu, que está atrofiado, está doente. Pastor, o senhor está me condenando, eu estou até vermelho. Não. Deixa o Espírito Santo te moldar. Fica fácil. Isso é o fogo do Espírito que está te renovando. Isso é o fogo do Espírito que está te curando, que está te fazendo crescer. Você vai sair daqui mais crescido. Você vai sair daqui mais amadurecido, em nome de Jesus. Mas preste atenção. O crente carnal é aquele que não cresceu. Ele vive ainda inclinado para as coisas da carne, igual ao do mundo. Ele vive inclinado para as coisas da carne. Ele está no pendor da carne, como nós lemos. O que é o pendor da carne, pastor? É inimizade com Deus. Começa assim: inimizade com Deus. Isso já demonstra muito claro. Eu sou um bebê, eu não cresci, e eu estou inclinado para a carne. Primeiro sintoma: eu estou inclinado para a carne. O que é inclinado para a carne? Inimizade com Deus. O que é inimizade com Deus? Questiona o jeito que Deus faz. Questiona a hora que Deus faz. Questiona o que Deus não faz. Deus é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus.
Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Se ele fizer agora, ele é Deus, muito Deus. Agora, se ele fizer amanhã, daqui a um ano, ele continua sendo Deus. Quando nós aprendemos a não questionar Deus, a verdade é que esse é só o primeiro. Às vezes até uma criança aprende a não questionar. Eu estava trazendo a Marina e a minha coleguinha da escola dela, e eu ouvi elas conversando. A coleguinha dela falou assim: eu estou de castigo do celular. Aí a Marina assim: eu não estou do castigo do celular, estou do castigo só da bicicleta. Graças a Deus eu não estou no castigo do celular agora, já saí. Mas elas não questionaram, porque sabe que se a mãe tirou alguma coisa, é porque elas precisavam aprender. Você está entendendo? Está entendendo, filho? Está entendendo, filha? Não, eu não tenho idade para ter um filho eu não tenho idade para ter um filho dessa idade, não. Filho de Deus, filha de Deus, o teu pai quer o melhor para ti. Teu pai quer o melhor para você. Quando você aprende a descansar nessa verdade, que o meu pai quer o melhor para mim, já é um grande passo para crescimento. Significa que você está crescendo, que o meu pai quer o melhor para mim. Você pode fechar os seus olhos, colocar a mão no seu peito e falar: o meu pai quer o melhor para mim. Se ele não me dá algo agora, porque é o melhor para mim. Se ele me dá, é porque é o melhor para mim. Você sabe, olha aqui para mim, você sabe que a primeira coisa que o diabo questiona Jesus, quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado, a primeira coisa que o diabo faz: se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Você está com fome? Tu não é filho? Então transforma essa pedra em pão. Você não tem poder de filho? Transforma a pedra em pão. Pastor, o meu vizinho questiona o meu Deus. Por que o meu Deus não provê? Por que eu estou passando necessidade? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Este é o meu verdadeiro alimento. Esse é o alimento que o meu pai está me dando hoje. Esse é o alimento que o pai está te dando hoje. É a palavra que vem da boca dele. Esse é o alimento que você precisa. Esse é o alimento correto que você precisa hoje. É a palavra do Deus vivo. Mas quando nós entendemos o agir de Deus, nós não questionamos Deus, porque nós entendemos Ele. Muitas vezes Deus permite tempestades na nossa vida. Deus permite vales. Deus permite desertos. Deus permite até uma muralha de fogo, até um buraco cheio de leão. Por quê, pastor? Porque Ele quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para você. Pastor, mas o melhor que Deus tem para mim hoje é uma fornalha. Filho, filha, pastor, o melhor que Deus tem para mim hoje é uma tempestade. Meu barco está afundando. Aliás, Jesus está até dormindo. Mas você sabe, na hora que Jesus estava orando, os discípulos estavam no Getsemane. Jesus foi orar, e ele falou assim: vigia aqui comigo, ora aqui uma hora aqui comigo, meus filhos, ora aqui comigo, eu vou lá mais adiante um pouco, mas você fica aqui orando. Ele foi orar, aí ele voltou. Quando ele voltou, o que os discípulos estavam fazendo? Estavam dormindo. Na hora de orar eles dormiam. Na hora da tempestade, estava todo mundo acordado, barco chacoalhando, vai virar, encheu de água, vai virar. E Jesus estava fazendo o quê? Porque a hora da tempestade é a hora de dormir. Filho, a hora da tempestade é a hora de dormir.
Não entendi, pastor, o senhor está me deixando louco. Foi o que Jesus fez. Louco já estou eu. Eu tenho que pregar a mesma coisa que Jesus falou. Mesma coisa que Jesus fez. Na hora da tempestade, Jesus dormiu. Alguém está entendendo o que o Espírito Santo já está falando aqui? Eu já estou entendendo. Na hora da tempestade, em vez de ficar apavorado, descansa nos pés dele, dorme nos pés do Senhor. Dorme nos pés do Senhor, no meio da tempestade, acha um lugar nos pés dele e dorme nos pés dele. Você está aí apavorado, teu olho arregalado, não vai resolver, não vai acalmar o mar. Sabe quem que vai acalmar o mar? É Jesus Cristo de Nazaré. Ele acalma a tempestade, Ele acalma a tempestade. O teu olho arregalado nunca vai acalmar uma tempestade. Jesus Cristo, Ele acalma a tempestade. Pastor, mas isso não é fácil. Claro que não. Criança não entende isso, você está entendendo? Por isso que você vai fazer essa campanha com a gente. Por isso que você vai fazer essa campanha com a gente. Você vai sair do barco e vai aprender a caminhar. Se Deus não acalmar a tempestade, você vai lá e põe a mão, porque a tempestade acalma. A primeira tempestade na nossa vida, Jesus vai e acalma. A segunda, Ele fala assim: a natureza está esperando a tua manifestação, filho. A natureza, a tempestade está esperando a tua manifestação, a tua oração, filho. A primeira vez que eu ouvi Deus falar muito claro essa palavra, não quando eu li na Bíblia, porque é diferente o que Deus o que eu leio na Bíblia daquilo que Deus fala para mim. É a mesma palavra, só que é o tempo diferente. Quando eu leio na Bíblia, é uma palavra de conhecimento. Quando o Espírito Santo fala comigo, é uma palavra viva para aquele momento. A primeira vez que Deus falou para mim: a natureza está esperando a manifestação tua. Eu falei: a natureza? É a natureza. Estava chovendo, canivete. Senhor, para essa chuva. A gente não pegou um pingo de água. Pastor, mas é assim mesmo? Foi assim que eu vi. Foi isso que eu vi. Eu não posso pregar outra coisa para você além do que eu vi. Mas escute o que eu vou lhe dizer. Hoje, a introdução, isso é o aperitivo para a campanha. Mas hoje o que eu quero deixar para você, preste atenção. Existem duas leis. Isso você precisa crescer para entender. Existem duas leis. Pastor, mas não é só uma lei? Tem gente que fala assim: pastor, eu não estou mais debaixo da lei. Claro que está. Todo mundo está debaixo de uma lei. Todos nós estamos debaixo de uma lei. Você está debaixo de uma lei. Vou falar amém, eu não recebo, estou debaixo da graça. Preste atenção, meu querido. Novo Testamento, Romanos, Novo Testamento, está escrito: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pronto, está vendo? Não estou mais na lei. Mas leia o versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Você não está debaixo da lei? A lei do Espírito da vida, você está debaixo da lei do Espírito da vida. Mas preste atenção, preste atenção no que Jesus Cristo fez por mim e por você. É importante você entender isso. Isso é crescimento espiritual. A carne precisava de uma lei, uma regra. O homem tinha no seu instinto matar outra pessoa, outro homem. Diferente do animal irracional que mata para se alimentar, o homem matava por matar. Deus deu a lei da carne, a lei do pecado, que dizia: não mate, não mate, não roube, não adulteres, não dê falsos testemunhos. Essa era a lei da carne.
ela continua existindo? Claro que sim. Ela está aí. Pode matar agora? Então ela existe. Pode roubar? Não. Então a lei continua existindo. Mas essa lei, preste atenção, essa lei não foi anulada. Por quê? Porque nós ainda temos uma carne. Essa lei só será anulada quando nós não vivermos mais na carne. Porque a lei, ela rege a carne, ela rege a nossa matéria, ela rege o nosso comportamento aqui na terra. Ela não fala do nosso comportamento eterno, ela não fala do nosso relacionamento com Deus, ela não fala da nossa espiritualidade. Ela fala, é uma lei que rege o nosso comportamento carnal aqui na terra. É a lei do pecado. Essa é a lei, que todo mundo acha que só existe essa lei. Não, essa é uma lei. Mas existe a lei do Espírito da vida. Preste atenção. Essa lei do Espírito da vida não é muito simples para mim pregar hoje para você. Não dá tempo. É muita coisa. Então é importante que você entenda só uma coisa. Preste atenção. Olha aqui para mim. Eu vou te ensinar só o básico do básico agora para você entender até quinta-feira que vem. Mas é importante você entender isso. Todos nós, quando nascemos, nós estamos debaixo dessa lei da carne, a lei do pecado. Por quê? Todos nós nascemos de uma conjunção carnal. Todos nós nascemos destituídos da glória de Deus, separados, o nosso espírito separado da glória de Deus. Isso vem desde o Adão, querido. Isso vem de longe. Não adianta nós reclamar e bater o pé, porque a gente já nasce separado de Deus. Então a gente está debaixo de uma lei, a lei do pecado, a lei que rege a carne. E nós vivemos muitos anos assim. Alguns menos, outros mais, mas nós vivemos muitos anos assim. Mas chega o dia que a gente encontra com a cruz. Não esse painel da Igreja Vida Nova, a cruz de Cristo. Chega um dia que a gente encontra a cruz. Essa cruz, ela nos tira dessa lei. Ela nos tira da tutela dessa lei. Eu não falo do jugo, eu vou falar tutela. Depois eu explico por quê. Nós somos levados por essa tutela até a cruz. Todos nós. Todos nós somos regidos por essa lei até encontrarmos. Essa lei nos leva pela mão até a cruz. Só que chega na cruz, muda a lei. Agora é a lei do Espírito da vida. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que nasceram no Espírito, agora estão debaixo da lei do Espírito da vida. Então nós somos transportados por este legado de trevas, de pecado, de condenação, até o reino da luz. Nós somos transportados para o reino da luz. Quando nós somos transportados para o reino da luz, preste atenção, quando nós somos transportados para o reino da luz, a partir desse momento, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que esse texto começa, pois agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí ele explica por quê. Ele fala, porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Então você já é livre da lei do pecado e da morte. Você é livre da lei do pecado e da morte. Agora você está debaixo da lei do Espírito e da vida. Veja, o que é a lei do Espírito da vida? É uma outra lei. E lei significa regras. Por mais que você não goste, alguns não importam, outros não gostam, mas lei é lei. Fala para a pessoa que está do teu lado, lei é lei. Fala para a pessoa que está do outro lado também, lei é lei. Lei é lei. Então, a lei do pecado e da morte é a lei que nos trouxe até a cruz. Só que agora estamos debaixo de outra lei, a lei do Espírito da vida. Parece difícil, mas não é. Agora, qual que é a lei? Qual que é as regras? O que rege a nossa vida agora? O que rege a sua vida agora? É outra lei.
Muitas vezes nós viemos para a igreja, até chegamos a nos converter, mas nós gostamos da outra lei, de pôr regras que não são regras do Espírito e da vida, regras de condenação e de morte. Mas hoje, as leis que regem a nossa vida é a lei do Espírito e da vida. Primeira lei do Espírito da vida: você era condenado por causa do pecado dos seus pais, você já estava condenado. Essa era a lei do pecado e da morte. Primeira lei do Espírito e da vida: nenhuma condenação há mais para você. Mas preste atenção, vou dar um exemplo para você. Algumas pessoas falam assim: pastor, eu tenho medo do escuro. Eu vou explicar uma coisa para você. Na lei do Espírito, porque a lei do Espírito é da vida, eu vou falar sobre a lei do Espírito agora, para nós terminar. A lei do Espírito é assim: não importa se está escuro, se está claro, o que tem de espírito, bom ou ruim, o que tem de anjo ou demônio, continua tendo, com luz ou sem luz, não muda nada. Não tem demônio porque está escuro. A lei do Espírito não tem nenhuma barreira física. Como assim? Se eu expulsar um demônio que estiver ali na porta, ele vai sair. Mesmo que tenha uma porta, mesmo que tenha uma parede, mesmo que tenha qualquer coisa, ele vai sair em nome de Jesus. Mesmo que, se tem alguém na sua casa, uma pessoa na sua casa, vou pegar um exemplo bem fácil para você entender. Tem uma pessoa lá na sua casa agora, e tem um espírito lá, oprimindo aquela pessoa. Daqui, se você falar alguma coisa para essa pessoa, ela não vai ouvir, vai? Não. A não ser que você mora aqui do lado, mas você não mora aqui, porque eu conheço a vizinha. Nem do outro lado aqui. Mas se você falar agora, a pessoa não vai ouvir lá. Mas esse espírito que atormenta essa pessoa, se você der uma ordem aqui, ele vai sair lá. Porque a lei do Espírito não quer dizer com distância. Você pode expulsar demônio, não importa a distância. Olha só, que as pessoas não entendem a lei do Espírito. Uma vez eu estava fazendo um culto na rua. Primeira vez que eu fui fazer, algumas pessoas na igreja me questionaram: pastor, mas o senhor vai expulsar demônio na rua? Vou. Ué, claro que vou. Não, vou deixar ele lá, tormentando a pessoa. Lógico que eu vou expulsar. Tá, mas e se tiver um demônio lá virando a esquina? Ele vai sair do mesmo jeito. Ué, se eu mandar, ele vai sair. Tá nem aí. Se tiver dentro da casa da pessoa, deixa eu te contar. Uma vez eu estava orando, estava expulsando demônios na rua. Aí um membro da nossa igreja, na época, chegou com um senhor. Chegou assim, eu pregava em cima de um caminhão. Aí ele chamou assim e falou: pastor, tem um testemunho desse homem aqui. Eu falei: pode contar. Eu conversava com ele, ele não tinha cheiro de álcool, mas eu conversava com ele, eu falei: o que aconteceu? Ele falou assim: eu tinha uma dor. Se o senhor tocar aqui, aqui tinha um caroço, aqui era um nódulo que tinha aqui. Eu bebia para aliviar a dor nunca passava. Eu bebia para aliviar a dor. Eu estava lá dentro do bar, pastor. As minhas costas começaram a queimar. As minhas costas começaram a queimar. E eu vi que eu não tinha mais a dor. Aleluia. Eu estava bebendo, eu deixei todo o meu dinheiro, eu bebi tudo no bar, bebi todas, acabei com o meu dinheiro lá. E nessa hora que esse fogo começou a queimar minhas costas e começou a passar a minha dor, eu fiquei são da bebida. Nem cheiro eu tenho mais de álcool. Ele estava dentro do bar, eu estava na rua pregando, longe de lá. Sabe por quê? Porque a lei do Espírito é o seguinte: eu estou dando uma ordem para aquele espírito que se acavalou nele sair, o espírito vai ter que sair. Não importa se está longe ou está perto. Você está entendendo? Então a lei do Espírito é o seguinte: pastor, o senhor quer que o senhor ore em tal lugar, tal coisa lá. Eu oro, posso orar daqui do mesmo jeito.
Pastor, temos que consagrar o lugar. Aí é outra coisa. Quero que o senhor ore porque tem demônio lá. Eu expulso daqui, ele sai. O espírito da vida não precisa nem gritar, porque ele ouve. Ele ouve você falar baixo. Não precisa nem gritar. Tem gente que grita como se o demônio fosse surdo, né? Ah, tem que gritar para ele falar porque está longe. Lei do espírito não é assim, não. Tem demônio que sai do abismo, do inferno. Profundidade, não sei quantos quilômetros, milhões de quilômetros, não sei quantos quilômetros. É muito profundo o abismo das trevas. Tem demônio que sai das trevas para vir para cá atormentar a vida das pessoas. Jesus, em poucas horas, ele saiu da cruz, o espírito dele desceu até o abismo, pegou a chave do inferno da mão do diabo, voltou, em poucas horas estava liberto. Eu e você. Toda a condenação que havia sobre você foi rasgada, foi cancelada. Você não tem mais condenação nenhuma, porque você está em Cristo Jesus. Agora, se você não está em Cristo Jesus, você precisa levantar sua mão e dizer assim: eu quero estar em Cristo Jesus, eu quero estar desse jeito aí. Você está em Cristo Jesus? Todos aqui estão em Cristo Jesus? Essa é a lei do Espírito. Agora nenhuma condenação há mais para você. Simples assim. Hoje o culto pegou para ser simples. Esses dias a Dani saiu daqui e falou assim: hoje o culto foi muito simples, a pregação foi muito simples. Tá bom, desculpa aí. Aí no outro culto um monte de testemunho falou: pastor, aquela palavra lá deu resultado na minha vida. Eu vi resultado durante a semana. Eu vi resultado daquela palavra. Falei: tá, simplicidade não quer dizer profundidade. Essa palavra aqui é muito profunda. Não tem mais nenhuma condenação sobre você. Segunda lei do Espírito que dá para pregar hoje. Hoje não vai dar para pregar nem um décimo. Mas o que dá para pregar hoje? Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Tem pessoas que falam assim: pastor, a minha casa lá está carregada. Pastor, no meu trabalho lá tem demônio. Até os cantos da empresa. Tem demônio por tudo lá. O senhor não pode ir lá orar, ungir, expulsar aqueles demônios? Eu até chego lá e tenho medo. Deixa eu explicar uma coisa para você. Presta atenção aqui em mim. Fazer conta que o altar é a sua casa, ou a sua empresa. Fazer conta. Aqui é a sua casa. Tem pessoas que falam assim: ai, tá cheio de demônio ali, eu estou com medo de entrar. Vou explicar o que acontece quando você põe o pé dentro da sua casa. Começa a correr tudo embora. Tira o pé. Tudo quieto. Põe o pé. Tira o pé. Põe o pé lá dentro da sua casa para você ver. Eles vão tudo embora. A palavra de Deus fala bem claro que aonde você pisar a planta dos teus pés, ali o Senhor te dá por herança. Ali não é de demônio nenhum, ali não é do diabo, ali é teu. A tua casa é tua, a tua casa é tua, a tua casa é de Deus, é para glorificar o Senhor. A tua casa é bênção do Senhor. Essa coisa de ficar com medo do diabo, crente ficar com medo do diabo, é porque não entende a lei do Espírito e da vida. Você agora é nova criatura, você é luz, as trevas vai ter que ir embora, a treva vai ter que dissipar onde você chegar. Esse tempo atrás, me chamaram e falaram: pastor, preciso orar, uma pessoa está manifestada. Eu estava almoçando, dei mais 2 garfadas e falei: vou lá. Deixei a comida lá esfriando e fui. Quando eu cheguei na esquina da casa da pessoa, a pessoa falou assim, o demônio na voz da pessoa falou assim: pode sair ali porque o pastor já virou a esquina. As pessoas perguntaram, alguém perguntou: mas como que você sabe? Eu estou sentindo o cheiro dele. A pessoa colocaram, saíram para fora, estava eu chegando lá. Sabe por quê?
Porque adiante de mim vai um exército de anjos. Adiante de você vai um exército de anjos protegendo você. Você não precisa mais ter medo, porque o Senhor que te guarda, Ele é maior, Ele é mais poderoso que o inferno inteiro. Ele é mais poderoso que o inferno inteiro. Não há o que temer. Não temas, porque sou contigo, diz o Senhor. Não temas. Quem poderá te resistir? Quem poderá te resistir? Maior é o que está comigo do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que maior é aquele que nos une, maior é aquele que está em nós, maior é aquele que está em nós, Jesus Cristo Senhor, aleluia. Maior é aquele que nos absolveu do que aquele que nos condena. Preste atenção, queridos, escute o que eu vou lhe dizer. Acusação não é obra do Espírito Santo. Acusação é obra do diabo. Pastor, estão me acusando de tal coisa. Nenhuma condenação há para mim. Nenhuma condenação há para mim. Mas ficam me acusando porque eu sou crente. A luta não é com você. Deixa Deus lutar por você. Essa é uma luta espiritual. Quando você precisa começar a discernir que quando a coisa é assim, você precisa discernir que é uma luta espiritual. Isso é uma luta espiritual, você precisa discernir. Só que quando a luta é espiritual, existe um exército batalhando por você. Existe um exército em teu favor. Existe um Deus todo-poderoso em teu favor. Aleluia! Por fim, eu estou ainda no versículo 2. Agora para o 3 para terminar. Porque o que fora impossível à lei do pecado e da morte, no que estava enferma pela carne, a lei ficou doente por causa da carne. Presta atenção, não vou explicar hoje, não dá tempo. Isso fez Deus, preste atenção, agora que você precisa captar. Isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa. Semelhança, não igualdade, semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Preste atenção o que eu vou lhe dizer agora. Quando nós inclinamos, crente ou não crente, aliás, não adianta ser crente, não crente não tem jeito. Mesmo crente, quando nós inclinamos para a carne, a Bíblia fala que o próprio Deus condena. Presta atenção, não é a Bíblia, não é o pastor, não é a igreja. O próprio Deus condena. Quando nós inclinamos para o Espírito, nenhuma condenação mais há. Quando nós inclinamos para a carne, condenado. Quando nós inclinamos para o Espírito, nenhuma condenação mais há. Quando que nós inclinamos para a carne, pastor? Quando nós criamos inimizade com Deus. Quando nós criamos inimizade entre os irmãos. Isso é inclinação da carne. Disputas, competição. Depois você lê lá. Depois você lê lá. Continua lendo lá. Romanos 8 você vai ler. Depois Gálatas 5 você vai ler. Depois lá está o que é a inclinação da carne. Você vai ler o que é a inclinação da carne. Quais são as obras da carne. Depois você procura lá no Google. No tio Google. Tem gente que fala assim, tio Google, Senhor Google. Depois você procura lá no tio Google. Quais são as obras da carne? Você lê lá. Isso é condenado. A Bíblia fala, Deus condena. Não é a igreja. Pastor, então o que eu faço? Anda no Espírito. O jeito é andar no Espírito. O jeito é andar no Espírito.
Quem aqui quer andar no Espírito? Se coloca de pé. Vamos andar no Espírito? Quinta que vem a gente começa de verdade. Agora é só o esquenta. É só para você preparar a turbina, preparar a chaleira, ir pondo a lenha, que o fogo já vai começar a salpicar. Amém, querido? Levante as suas mãos, Senhor. Me dá espírito de fortaleza. Enche-me do teu espírito, Senhor. Enche-me do teu espírito, Deus. Oh, Deus, enche do teu espírito a minha vida, Pai. Em nome de Jesus, enche-nos do teu espírito, Senhor. Batiza-nos, Senhor.